Pessoal, essa nossa aula ela está sendo gravada, tá? Porque como é uma aula de explicação, vai ser aula também de correções no futuro também, né? Vamos ter outras aulas com correção. Essas aulas elas vão ser gravadas, eu vou estar disponibilizando ela lá no meu canal do YouTube para vocês poderem recorrer em caso de alguma dúvida, tá bom? Tudo tranquilo? Qual é o nome do seu canal do YouTube? Janeison Maia. Ok. J. Maia. Pronto. Pois nós vamos seguir aqui. A primeira coisa que vocês estão vendo aí é uma pergunta simples. Nós temos uma figura, tá? Faz parte de uma tira. A pergunta é exatamente essa que está escrita. Quais são as informações que o casal está nos fornecendo? Nessa figura, o que vocês mais conseguem entender aí? Eles estão, tipo, entrando em um lugar com as letras combinando. Com as letras combinando? Mas não é. Mas Sei não é. lá. Isso aí é umas letras da tabela periódica. Então, as letras V da tabela periódica foi boa. Bora lá, galera. O que mais? O restante aí, alguém ia falando. O que foi? Eu até me esqueci agora. Faz parte. Ah, tipo, essa legendazinha na mesa, nós estamos na mesma mesa, é porque essas duas letrinhas deles aí são da mesma fileira, né? Fileira se refere à coluna ou à linha? As colunas. As colunas, né? Pronto. É. O interessante é que aqui nessa figura a gente pode observar que tem essa frase aqui, ó, que o casal está dizendo, né? Estamos na mesma mesa periódica. Significa dizer aqui, como é uma mesa, fica óbvio que eles estão entrando no restaurante, né? Confere? Sim. Pronto. Aqui nós temos os dois quadradinhos. Eu concordo com vocês, isso faz parte da tabela periódica, uma vez que o nosso assunto a ser estudado é a própria tabela periódica. Confere? Nesses quadradinhos, a gente tem aqui, ó, 3 informações cada um. Nós temos esse número de cima, nós temos essas letras e nós temos esses números aqui embaixo. O que cada um significa? Nós vamos estar vendo agora com o decorrer do conteúdo, ok? Nós vamos seguir aqui, tá? A próxima tela. Primeira coisa que a gente, ao falar de tabela periódica, é necessário a gente comentar, conhecer a teoria do Big Bang. Alguém já conhece essa teoria? Não. Ó, no mundo, qualquer coisa, pessoal, vocês podem comentar no chat, tá? Que eu estou acompanhando também. No mundo em que a gente vive hoje, tem 2 teorias para o surgimento da vida. A primeira, uma delas é que todos os seres humanos vieram de Adão e Eva, né? Aquela parte bíblica. Essa teoria nós chamamos ela de criacionismo. Criacionismo.
A outra teoria é que em um certo momento da história, um certo ponto no universo com uma massa muito alta chegou a explodir, tá? Explodiu e gerou todo o universo que a gente conhece. Como tem aqui essa figura ilustrando, ó. A gente teve um momento, tá? Um momento em que a gente teve a explosão, e essa explosão de massa foi se expandindo por todo o universo até chegar ao ponto do que a gente conhece hoje. E isso aconteceu cerca de 12 bilhões de anos atrás. Daqui para trás, dessa explosão que a gente chama de Big Bang, a gente não tem nada conhecido, tá? Então daqui a gente pode observar, conforme essa figura está ilustrando, que aqui a gente tem aqui, ó, o surgimento dos primeiros elementos com essa explosão, tá? Mais para frente, que a gente tem aqui, ó, com 1 segundo depois da explosão, aconteceu o resfriamento. Depois aqui a gente tem 300 mil anos, a gente tem a evolução estelar e por aí vai. Aqui as primeiras galáxias, desculpa, 1 trilhão de anos depois. Isso, galera, é apenas com base em estudos, tá? Nada disso é provado até agora. Aí o que acontece? O texto aqui está mostrando para vocês poderão ler posteriormente, tá? Aqui o Big Bang. Alguém sabe o que é que significa Big Bang, esse termo Big Bang? É um termo em inglês, né? Explosão. Tem a ver com explosão, né? Ó, Big significa grande, Bang, explosão. Então, é a grande explosão. Nós temos aqui, ó, a faixa de tempo que aconteceu entre 12 e 15 bilhões de anos atrás. A gente estava lá, a gente lembra, né? Vocês se lembram? Pessoal, aqui a gente tem também o que, ó? As características. Não, tio, eu não me lembro desse coisa, não. Você não lembra? Eu me lembro. Ó, uma bola de matéria compacta, densa e muito quente, né? Bem aqui, ó, a evolução do universo teve início logo após a explosão de uma bola de matéria compacta, densa e muito quente, com um volume aproximadamente igual ao nosso sistema solar. É exatamente essa bolinha aqui, é o que eu comentei aqui, ó, tá bom? Dela, essa temperatura muito alta, ela explodiu, que deu origem ao nosso universo. E claro, como deu origem ao nosso universo, nós tivemos aqui o surgimento dos primeiros elementos químicos, ok? Tem aqui, ó, elementos químicos. E esses elementos químicos, na natureza, ela sempre existiu. O detalhe é o que? É que conforme o ser humano ele foi aprendendo a organizar os seus pensamentos, esses elementos eles foram sendo conhecidos aos poucos, tá? Então, o que foi que houve? Com os elementos sendo conhecidos, daqui a pouco foi necessário haver uma organização desses elementos. Por exemplo, em casa você tem aí várias coisas, e essas coisas na sua casa, se você não organizar, fica uma bagunça. A mesma coisa acontece aqui na questão da química. Com a evolução do conhecimento humano, esses elementos químicos foram conhecidos e
a gente precisou organizá-los para poder entender como funciona o nosso sistema no mundo, tá? Passar bem aqui de slide. Nós temos aqui um textozinho aqui bacana falando sobre a origem dos elementos químicos. Ó, os elementos químicos mais leves, formados logo nos primeiros segundos do Big Bang, os mais leves. Quando eu falo mais leves, eu quero dizer, eu me refiro em relação à massa deles, né? Massa atômica. Já os mais pesados, como o lítio, foram sintetizados nas estrelas. Pessoal, vocês conhecem falando fisicamente falando, vocês sabem o que é uma estrela? Não. No popular, o que é uma estrela? Um bicho que brilha. Um bicho que brilha. Boa definição, gostei. Esse bicho que brilha, nós podemos dizer que ele é um corpo, tá? Já que estamos falando no conceito física, tá? Ele é um corpo. A gente chama de corpo celeste. Vai. Celeste. Corpo celeste. Pessoal, o que seria um corpo celeste? Qualquer coisa que tenha no universo, tá bom? Então, esse corpo celeste, ele possui massa, possui tamanho, forma. No caso das estrelas, ele é um corpo que brilha, tá? Por isso que eu gostei da definição, ela está certa, é isso aí mesmo. É um corpo que brilha, tá? Se ele brilha, é porque ele tem, nós podemos chamar de quê? Brilho. Esse brilho pode ser chamado de fogo. No caso do Sol, o Sol ele é uma estrela, tá? Tanto é que ele tem o brilho próprio, fogo, tá bom? Então, esse brilho próprio, todo o corpo celeste que tiver um brilho próprio, nós chamamos de estrela, tá? Esse fogo, ele pode ser feito de várias formas, tá? A gente conhece o nosso fogo aqui natural na Terra, tá? Mas esse fogo, uma coisa em comum entre esse fogo que é formado nas estrelas é exatamente as altas temperaturas. O que acontece? Quando você tem aqui altas temperaturas num corpo, se você aproximar substâncias desse fogo, dessas temperaturas, essa substância ela vai ser alterada, tá? E quando a gente fala alterada, a gente usa esse nome aqui, ó, sintetizada, ok? Então, os elementos que são mais pesados, têm maior massa atômica, eles não surgiram junto com a explosão do Big Bang. Eles surgiram depois nas estrelas, porque eles foram sintetizados. E lembrando que sintetizar tem a ver com as altas temperaturas, tá ok? Aí o que acontece aqui? O que a gente pode lembrar aqui nesse momento? Vocês já ouviram, deve ter passado em alguma situação de escutar falar que a gente pode pegar o carvão e transformar em diamante. Já ouviram falar isso? Não, mas é sinal que a gente vai enricar. Pronto, a gente tem como fazer isso, tá? Esses diamantes,
esse carvão transformado em diamante, isso aqui eu estou falando de carvão mineral, tá? Não é aquele carvão que a gente pega ali para fazer churrasco, não. Carvão que ele existe na natureza, tá? Esse carvão, quando ele passa por uma alta pressão e uma alta temperatura, nós transformamos o carvão em diamante. Naturalmente, a gente sabe que lá no centro da Terra nós temos temperaturas muito altas, tá? Então, no centro da Terra, a gente acaba formando diamantes. Quando isso acontece naturalmente, aqueles diamantes que a gente encontra na natureza, esses diamantes são o que a gente chama de diamantes naturais. O valor dele, o preço dele é bem alto dependendo do tamanho, ok? Já os diamantes que a gente chega a produzir em laboratório, ele chega a ser mais barato, tá bom? Quando eu falo mais barato, eu não quero dizer que ele é barato ao nosso alcance. Quer dizer que ele é mais barato do que o que é encontrado na natureza, tá bom? Porque esse diamante, ele é sintetizado, ok? Como ele é sintetizado, ele é mais barato. Em outras palavras, nós podemos dizer que esse diamante, ele é uma réplica, né, do original. Se vocês pegarem um pouco, não sei, a galera aí que gosta de esporte, deve ter visto aí no Globo Esporte uma reportagem um tempo aí que aquele jogador chamado de Pelé, né, conhecido por Pelé, ele deu um presente para a mãe dele. Qual foi o presente que ele deu para a mãe dele? Ele cortou o cabelo, uma parte do cabelo, claro. Esse cabelo, como ele é uma matéria que tem origem no elemento carbono também, igual esse carvão, ele contratou uma empresa para transformar as cinzas do cabelo dele em um diamante. Esse diamante, claro que não foi um diamante grande, né? Esse diamante ele colocou em um colar e deu de presente para a mãe, tá? Então, mais uma vez aqui a situação, que a gente pegou uma matéria orgânica, no caso do cabelo, tá? E transformou em diamante. O cabelo e o carvão, eles têm uma semelhança no sentido de que os dois, carvão e o cabelo, os dois eles têm origem em um elemento, tem um elemento que compõe os dois, que é o elemento que a gente chama de carbono, tá? Todo elemento que tem em sua composição carbono, e, claro, na maioria, ele é chamado de composto orgânico. Porém, isso não é o nosso objetivo no momento, mas vocês já estão sabendo. Nosso objetivo é apenas conhecer mais a questão histórica da tabela periódica, tá? Aí nós temos aqui, durante os últimos estágios da evolução estelar, muitas das estrelas compactas queimaram e formaram carbono, comentei aqui, o oxigênio, silício, o enxofre e o ferro, tá? Isso foi surgindo ao longo da evolução do sistema que a gente chama hoje de universo, ok? Então vamos seguir aqui para frente. Então nós já sabemos até agora o que na primeira explosão, né, na explosão do universo, nós tivemos o surgimento dos elementos mais leves, tá? E com o tempo, com a evolução estelar, nós tivemos a criação, vou chamar de criação, os elementos mais pesados, ok? Então, duas informações aí pra gente. Vamos seguir aqui para a próxima tela.
Então, ó, nós temos aqui a explicação, a parte histórica da construção da tabela periódica, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, até esse momento já conhecidos elementos como ouro, prata, estanho, cobre, chumbo, mercúrio. Esses elementos, pessoal, como eu já citei, eles foram surgindo na humanidade e acabou existindo a necessidade de fazer uma organização deles, tá? Então, essa necessidade de organização dos elementos da tabela periódica foi onde começou uma corrida, tá, entre os cientistas. Tá? Bem aqui a gente pega aqui no texto, ó, uma palavrinha que eu quero explicar para vocês, o significado. Bem aqui, a primeira descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669, quando o alquimista Ernest descobriu o elemento chamado de fósforo. Ó, alquimista, vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar por aí, na vida de vocês, tá? Alquimista, alguém ouviu falar essa palavra? Alquimista? Não. Não? Pronto. Não, o que significa? Alquimista é a primeira palavra utilizada para hoje em dia. Então ele era um químico, né? Era? Exatamente. Tá? Uma parte, antigamente, a gente utilizava esse termo aqui, ó, alquimia. Alquimia, quem praticava a alquimia, quem estudava alquimia, era um alquimista. Hoje em dia, alquimia a gente chama de química. Vocês já devem ter visto vários relatos na história que quem praticava alquimia também, em outra parte da história, tá? Também era considerado bruxo ou bruxa, tá bom? O que acontece? Essa galera aqui, bruxo ou bruxa, era aquela galera que conhecia das plantas, conhecia outros elementos, outras substâncias que era possível causar alucinações. Foi mal? Alucinações, as plantas alucinógenas, conheciam substâncias também, plantas também que poderiam sanar dores, né? Dores, e muitos outros detalhes, muitas outras coisas, muitas outras plantas, tá? Esses nomes aqui é o que estão me vindo na minha cabeça no momento. E devido a esse nome aqui, alucinação, medicamentos que causavam alucinação, paralisia também, essa galera aqui, elas foram consideradas bruxas, tá? E o que aconteceu com essa galera? Você imagina isso aqui lá na história antiga, aquelas aulas que a gente estuda lá de 1400 para trás. O que foi que aconteceu com essa galera? Fogo. Morreu queimado. Morreram queimados, exatamente. Por isso que a gente vê vários filmes retratando essa parte da história, tá? Porque isso aqui era um conhecimento que o pessoal
Inclusive, a participação da igreja chamava de... Quem estudava isso, né, ia contra as regras da igreja, tinha ligação com... Eles tinham ligação com o cão, O aí eles demônio. queimavam eles. Exatamente. Então, quem praticava bruxaria, no caso, né, termo mais comum, ia direto para fogueira, exatamente porque tinha um pacto com Satã, né? Satã, demônio, depende da situação, depende da religião, da crença, né? Aí o que acontece nessa situação toda? Todo conhecimento químico, ele era escondido. Já que a Sim, gente... mas tinha bruxos bons. Só não tinha bruxos más. Eu sei, só que voltemos, se você analisar pelo lado história, vamos pensar na história, tá? Em 1500, a igreja não queria concorrência de jeito nenhum. Então, quem pensava o contrário da igreja, praticava o que a gente chama de heresia. Heresia, também quem praticava heresia também é chamado de herege, e a igreja não queria nada disso. Então, tanto faz se você praticava bruxaria boa ou ruim, a igreja detonava. Falando com nossas palavras, claro. Então, isso faz parte, estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, tá? No chat. Ó, Pedro Oliveira, o povo daquela época achava que tudo era coisa do diabo. Verdade. Tudo que você não conhecia, né? O pessoal não tinha uma explicação, era coisa do diabo. Tá? Que mais? Lei Souza. Hoje em dia ainda é assim, só não totalmente como antes. Concordo, em parte eu concordo, viu? Vamos ver bem aqui outro comentário. Só porque a igreja não tem o tamanho e domínio como antes. Gabi Oliveira. Pessoal, é assim, não vou nem comentar muitos pontos, eu só citei aqui a questão histórica da igreja, tá? Porque se a gente for comentar pontos mais atuais, a gente acaba se prolongando, tá? E pode ser que seja citada alguma questão de opinião, tá? Então, não vamos prolongar tanto no assunto da igreja, tá bom? Mas o importante é que a gente conheça esse ponto da história é o quê? É a questão de que muito dessa época aqui muito conhecimento dessa época acabou sendo escondido. Tanto é que a gente vê filmes, relatos da história da igreja, aquelas aquelas bibliotecas, né, com papiros, explicações, né? Porque o que se conhecia naquela época era escondido pela igreja, tá? Há quem diga também que a igreja tinha até alguns químicos, né, eu vou chamar de químicos hoje, alquimistas, trabalhando para ela de modo escondido, para o conhecimento ficar apenas para a igreja e não para a sociedade. É aquela história de controle total, né? Tipo, eles eram uns químicos façantes, né? Porque eles mexiam com muita quimicalidade, escondido, né? E depois matavam os bruxos, sendo que eles faziam pior, entendeu? Você se refere à igreja? Porque também na igreja tem isso aí também. Tem coisas que as pessoas fazem escondido. É mais ou menos assim. Acho que chega a ser exatamente a sua opinião. Digamos que a galera fazia era usar, né? Tipo assim, eu conhecia, no meu pensamento de igreja, tá? No meu pensamento, como é que eu quero dizer? Não é isso aqui que eu quero falar, não.
Digamos que eu sou a igreja naquela época, tá? O que acontece? Eu chego numa pessoa que eu sei que é alquimista, que é bruxo ou não, aí dou a seguinte proposta: trabalha pra gente escondido ou fogueira. Nessa hora aí, como é que a pessoa se sente, né? Mais ou menos essa situação, tá? O pessoal chamava para trabalhar às escuras. Então, o que houvesse de química era para ser de conhecimento da igreja e não da sociedade, tá bom? Mais ou menos isso. Quando a gente chega bem aqui no outro parágrafo, a gente tem o que eu acabei de comentar aqui, ó. Com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas iniciaram a investigação de modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver esquemas de classificação. Quando eu falo propriedades aqui, é aquela história. Quando a gente é curioso, a gente quer saber o que é, como é que funciona, o que é que faz, tá bom? Então, essas propriedades, elas acabaram sendo estudadas também, ok? E detalhe, observa que tudo isso aconteceu de 1669 até a atualidade. Ó, quando eu falo até a atualidade, eu me refiro ao quê? Me refiro que ainda hoje, se for descoberto um elemento químico, ele é acrescentado na tabela periódica sem nenhum problema, tá? Então, a química, ela muda. Espera aí, eu fui escrever um nome, escrevi foi outro. Então é meio que infinito? Conhecimento, ele é infinito, tá? Tipo assim, o que vocês estudam hoje de química, por exemplo, hoje, se você pegar qualquer tabela periódica atual, ela tem 118 elementos conhecidos. Quando eu estudei, na minha época que eu fazia ensino médio, só existiam 108 elementos. Então, num período aí de, deixa eu ver aqui quantos anos, quando foi que eu terminei o ensino médio? Tarará. Em um período aí de uns 13 anos, nós tivemos uma evolução de 10 elementos, tá? Então, tudo que vocês estão estudando hoje, daqui a 20 anos, pode ter coisas a mais, melhoradas, reformuladas, tá? A parte boa, de certa forma, é o que? Não, a parte boa... eu ia fazer um comentário lá da física, desculpa, galera. Não entra aqui, tá? Mas, tipo assim, como esse conhecimento ele é constantemente mudado, a gente nunca pode parar de estudar, porque a gente tem que estar todo o tempo atualizado, tá? E vai que um dia um de vocês aqui não descobre um elemento químico, vai que vocês, né, acabam seguindo esse caminho acadêmico de estudos relacionados à química. Vai que, né? Não esqueçam de me citar lá nas, né? Tô dando uma dica aí para vocês, né? Vai que, né? Pessoal, vou seguir aqui para a próxima tela. Alguma dúvida até aqui? Não, Ti, pode ir. Vale ressaltar que tudo que a gente está comentando aqui são conhecimentos históricos, tá bom? Tudo que eu estou fazendo aqui, comentando aqui, vocês podem encontrar na história, tá? Vocês podem estudar assim por conta própria, vocês podem contestar, dizer assim, não, professor, isso aí está errado, a gente viu não sei aonde, que é assim, que é... Tá? Então, a gente vai compartilhando conhecimentos, aprendendo sempre mais, tá bom? Então, aqui, a partir desse momento aqui, desse slide aqui, a gente tem as primeiras tentativas de organização da tabela periódica. Com esse cara aqui, ó, John Dalton, no final do século XIX, tá? Final do século XIX é mais ou menos que ano? Vocês estão bons de matemática.
Eu não gosto desses números, não. Nem eu Não? sei. X, 1x. X1x, né? É 19? Século XIX. Ele vai do ano de 1800 até o ano de 1899. Século XVIII, peraí. Esqueci de um número aqui. Deixa eu corrigir aqui. Esse daqui eu tenho que apagar. E esses três eu tenho que apagar. É 1801 até 1900, tá? Século XIX. Como é que você faz essa regrinha para transformar, para saber qual é o número, qual é o século? Se o ano terminar em um número diferente de zero, no caso aqui, ó, a gente começa do 1, tá? Você pega os dois primeiros dígitos, 18 mais 1. Se você tem os dois números terminados em 0, esses dois números já é o próprio século. Então nós temos aí, ó, aqui 18 mais 1 que dá 19. Então século 19 é essa faixa de 100 anos, ok? Então vamos lá. Esse cara aqui, John Dalton, também, quando a gente estudou modelos atômicos, foi o primeiro cara que a gente viu montar um modelo atômico, tá? Modelo atômico, para quem não lembra, é como é que o pessoal imaginava como seria o átomo. Já que naquela época a gente não tinha microscópios, né? Era mais ou menos a imaginação mesmo. Ele inventou o bolo de brilhar, não foi? Não, o modelo atômico dele é essa ideia, só que você não falou da forma correta. O modelo atômico dele, ele era inspirado, era numa bola. Olha que bem legal esse meu. Ele era inspirado numa bola de bilhar. Aqui a gente conhece popularmente por bola de sinuca, tá? Ele era comparado porque no modelo atômico dele, o átomo ele era como se fosse uma bola de bilhar. Nós temos aqui, por exemplo, era uma esfera. Não sei se vocês lembram desses nomes. Esfera, maciça, uma esfera maciça, indivisível. Opa, bem que eu estou escrevendo no final. Tem um Lzinho bem aqui no final, galera, porque não está dando para escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever assim. Indivisível, tá? Então, duas características importantes aqui, ó. Esfera maciça, indivisível, e de um elemento para o outro, o tamanho dessas esferas mudavam, eram diferentes. Aqui são as características principais do modelo atômico dele, tá bom? Aí o que acontece? Então, além dele ser um dos primeiros modelos atômicos que a gente estuda, ele foi um dos primeiros também a lançar essa proposta de estar estudando isso, tá bom? Esse aspecto de organização, ok? Nós temos bem aqui, continuação do texto aqui, os elementos estavam ordenados em ordem crescente de massa atômica. Então, cada elemento que o pessoal descobria a massa atômica, eles eram organizados do menor para o maior, tá bom? Cada um com suas propriedades compostas. Os químicos, ao estudar essa lista, concluíram que ela não estava muito clara. Quando eu digo assim, quando é citada aqui muito clara, o que quer dizer? Que a gente tem ali a organização, mas tipo assim, tem alguma coisa faltando, tá? Aí nós temos aqui os elementos como cloro, bromo e iodo tinham suas propriedades químicas semelhantes, tinham suas massas atômicas muito separadas, tá? Então, o que acontecia era basicamente o quê? Onde era que tinha um problema? Você pegava elementos que tinham propriedades próximas. Por exemplo, propriedade quer dizer
pega dois elementos ali que eles têm um brilho, por exemplo. Elementos que brilham, porém as massas deles dois não eram muito próximas, eram distantes, tá? Então, duas características, propriedades e massa atômica, é o que foi muito estudado nessa época. Pessoal, e eu tenho uma notícia para vocês nesse momento que eu acabei de olhar para o relógio, já é 10h43. Nossa aula era até 10h40, né? Confere? É sim. Então, por hora, o que acontece? Eu acho que a gente acaba parando por aqui. Que aí o salário de vocês, como é que tá o salário de vocês? Tá bom? Tá bacana? Na próxima O meu aula. tá em 16%. Professor, como é que eu faço para economizar bateria, ó? Porque, pelo amor de Deus, esse aplicativo aqui acaba com a bateria do meu celular, ó. O meu já tá carregando. É complicado, né? Eu entendo. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou fazer um fechamento aqui pro vídeo para a galera que vai assistir depois, tá bom? Então, pessoal, ó, a gente vai parar agora, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai para esse slide aqui, ó. Tá? As primeiras tentativas de organização, que a gente vai falar desse químico aqui, ó, Johann Dobereiner, tá bom? Então a gente vai continuar na nossa próxima aula. E para a galera que está assistindo no YouTube, é só até aqui. A nossa, eu quero fazer um comentário para vocês agora. Deixa eu só parar aqui a gravação.